Olá, na semana passada nós falamos do mercado de construção e ficou muito claro quanto o Brasil precisa evoluir. Evoluir principalmente com bases mais sólidas. Em 2013, o crédito imobiliário bateu recorde no Brasil. Ao todo foram 109 bilhões em créditos. E se a gente pensar nisso, a gente vê que o Brasil está com uma valorização imensa, a maior dos últimos 5 anos. Mas para quem gosta de números, é melhor ligar o sinal de alerta. No acumulado dos últimos 2 anos, a valorização seguiu o rumo da nossa economia, ou seja, despencou. Nós caímos para da décima posição dos últimos 2 anos e fomos para um triste e preocupante lugar de 22º no último semestre. Esses dados foram divulgados pelo BIS, o Banco de Compensações Internacionais. Diante desse cenário, a pergunta é: a gente vai ter a tal da bolha imobiliária? Os meus convidados de hoje têm opiniões bem diferentes e nós vamos conferir todas. Eu vou conversar com o Marcelo Tapai, que é advogado especialista no setor imobiliário e fez um levantamento fundamental no Tribunal de Justiça, observando que as ações contra as construtoras cresceram 2.600% nos últimos 5 anos. Neste último bloco do Economia e Negócio, eu recebo o Marcelo Tapai, advogado especialista no mercado imobiliário. Obrigada por estar aqui comigo, Marcelo. Por gentileza, a gente se surpreendeu bastante com essa tua pesquisa. Número de ações em 2.600% subiram. O que causa? O que é o grande fator que você acha que gerou esse movimento estrondoso? O que a gente precisa entender é que o número de ações hoje é um reflexo do que aconteceu há 3, 4 anos atrás, quando houve o chamado boom imobiliário. Então, as construtoras elas não estavam totalmente preparadas, elas estavam absolutamente despreparadas para vender o número de imóveis que foram vendidos. Venderam aquilo que o mercado quis comprar, conforme o convidado anterior disse, teve uma injeção de crédito muito grande no mercado que estava estagnado. Então, todo mundo teve a oportunidade de comprar imóveis, as construtoras venderam os imóveis que essas pessoas queriam comprar, mesmo sem condições de fazê-los. Um outro fenômeno que leva a esse atraso tão grande é a empresa sabe que ela não vai conseguir entregar um imóvel naquele prazo que ela havia prometido. Sabe, é claro que sabe, ela faz isso, a engenharia dela sabe. Mas num mercado tão aquecido e tão concorrente, com imóveis muito iguais ou muito semelhantes numa mesma área geográfica... Eu prometer e não cumprir é melhor do que eu perder, é isso? É melhor do que eu perder, porque na verdade o meu vizinho promete a mesma área de lazer, o parque à disposição, tudo aquilo que é maravilhoso nos imóveis todo mundo tem. A planta é muito semelhante, o preço por metro quadrado, aquela condição fantástica de pagamento é igual para todos. Se eu prometo que eu vou entregar daqui a 5 anos, quando efetivamente eu consigo entregar e o outro está prometendo para 3, eu vou perder o cliente. Então eu vou prometer para 3. Por que eu prometo para 3? Porque as pessoas acabam depois se conformando, em grande parte, com esse atraso. O percentual de pessoa lesada que vai buscar algum tipo de indenização na justiça, apesar do número de ações é muito pequeno, são 3 ou 4% das pessoas, isso é absolutamente compensador para as empresas. Ou seja, é um risco premeditado e calculado. É um risco absolutamente calculado, sabiam o que estavam fazendo e continuam sabendo. Quer dizer, então, portanto, a maior parte das ações, ou a grande maioria, não sei o que você pode precisar, é pela questão do prazo de entrega. Sim, 80% é por conta do prazo de entrega. Tem outras questões aí, tem a questão da forma de como é financiado o imóvel, tem muitas questões discutindo a incidência de juros antes da entrega das chaves. A qualidade construtiva caiu muito também nos últimos tempos, mas não é o que leva o consumidor a reclamar aí no meu escritório. Na verdade, o que leva o consumidor a esse ponto de insatisfação é a não entrega. E depois, dentro da não entrega, daí ele acaba reclamando de uma série de outros problemas que são constantes em todos ou quase todos os empreendimentos de forma generalizada. Agora, você disse que, apesar de tudo isso, é um número muito pequeno, quer dizer, o brasileiro está buscando alternativa, pesquisando melhor, mas mesmo assim ele continua um pouco conformista, ou seja, é assim mesmo, atrasa sempre e não entra com ação? Não seria só conformista. Na questão dos imóveis, você tem que levar em conta que um imóvel não é um negócio.
Para a construtora é um negócio lucrativo, para o comprador não é um negócio. É a realização de um sonho, é um planejamento de vida, é um negócio muito maior do que uma simples compra e venda. Ele tem ali investido todo um sonho de vida, a expectativa de uma vida, a poupança de uma vida naquele imóvel. Ele tem para si, as construtoras fazem crer em muitos casos, que se ele ingressar com uma ação, ele pode ter problema no recebimento do imóvel, o que não é verdade. No nosso escritório nós temos 1.600 ações. Você acha que muita gente teme algum tipo de represália e por isso não entra com a ação? Um dos motivos é o temor. Nós temos 1.600 ações contra construtoras por conta de atraso e em nenhuma delas o cliente deixou de receber o imóvel porque ele havia processado. Mesmo porque essa ação ela visa receber o imóvel e não o contrário. As pessoas também acabam tendo um certo temor com relação ao judiciário. A história de, o poderoso... demora. Não, a empresa poderosa, talvez, não sei como o juiz vai ver, eu sou pequeno, mas o judiciário está muito atento a isso. De forma invariável, as indenizações saem, e saem de forma compensadora para fazer jus àquele prejuízo que o cliente todo. Qual é essa proporção? Porque a mim sempre me bate, eu sempre me bato aqui em duas questões. Uma, na luta por qualquer tipo de justiça, eu acho que a gente tem que continuar brigando, e não só na questão de não realização do sonho, mas às vezes de comprometimento, porque se a pessoa programa, ok, eu pago o aluguel e eu vou deixar de pagar em tanto tempo, ela pode inviabilizar o seu próprio, porque ela continuará pagando o aluguel. Então, como é que se dá esse pedido de compensação pelo atraso? Sim, esse é um problema muito comum para as pessoas que pagam o aluguel, porque ela tem aquela programação financeira para pagar cumulativamente o aluguel e a parcela. Se isso atrasa muito, então possivelmente ela não vai conseguir pagar o aluguel ou a parcela ela vai ficar em dificuldades financeiras. Agora, o que a gente consegue pedir e a pessoa tem direito de receber é um valor proporcional ao aluguel do imóvel que ela receberia durante o período de atraso. O Tribunal de Justiça, o STJ, já fixou isso em 0,8% o valor do imóvel comprado por mês de atraso. Além disso, a gente pede também... Já é um pouco automático isso, já tá... Essa questão está bem pacificada, é bem tranquilo, o número não muda, é uma coisa fácil de calcular, então é bem objetivo. Você tem um outro ponto que é o dano moral. Ou seja, eu me programei para casar, eu estou morando na casa da minha sogra, morar na casa da sogra já é um dano moral por si só, mas... eu não tenho onde morar, eu estou numa situação constrangedora, eu programei a mudança de escola dos meus filhos, eu tenho uma série de questões e depois tem aquela pressão da família, mas você comprou esse imóvel, por que você não comprou do vizinho? O cunhado que vem domingo em casa e fica te pressionando, tudo isso é evidente que gera um estresse, gera um dano que também é indenizável. Dentro dessas ações tem uma outra prática muito comum das empresas, que é a corretagem, que é cobrada no momento da venda e é ilegal. Então tem a restituição dessa taxa de corretagem e quem tem que pagar necessariamente é quem vende. Ou seja, o consumidor ele tem várias questões aí que ele pode reclamar a indenização e ele consegue. Na primeira questão, que é a mais justa, na minha opinião, de todas, que é a proporcionalidade do aluguel, né, dele ter que gastar, mas com a justiça, do jeito que a gente tem, os processos demorando 2, 3 anos, ele pode simplesmente perder, porque ele não conseguiu pagar o aluguel e a prestação do imóvel que não lhe foi entregue. Então, isso é verdade? Quer dizer, ainda estamos demorando 2, 3 anos para o julgamento? Aqui na capital, em São Paulo, os julgamentos estão mais rápidos. Agora, perder o imóvel por não conseguir pagar quando há um atraso na compra, não. Eu consigo, por meio de liminar, suspender a exigibilidade das parcelas futuras, até pelo contrato não cumprido por conta da construtora. Então, tem um mecanismo legal. Se a empresa Ou seja, mesmo sem eu ter a ação julgada como um todo, você consegue suspender através dessas ações, através de eliminar o pagamento para que a pessoa não perca o imóvel, claro. É isso? Senão, esse é um alerta super final do processo. Então, eu ingresso com uma ação, exceção do contrato não cumprido, ou seja, a empresa tinha um prazo para me entregar o imóvel, ela não cumpriu esse prazo. Se ela não cumpriu a parte dela na obrigação, ela não pode exigir a minha parte, que é o pagamento. Então, esse pagamento fica suspenso até que ela efetivamente entregue o imóvel e eu tenha condições de fazer o financiamento imobiliário, por exemplo. Daí essa liminar me protege disso, da empresa não poder me protestar, não poder sujar o meu nome, porque elas vão usar de tudo quanto é tipo de subterfúgio para tentar
obrigar o consumidor ou pagar ou desistir do imóvel, e daí ela retém esse imóvel para si, revende para terceiro com uma valorização bastante grande, e do que o consumidor pagou, ela vai tentar reter aí 80%, 90%. Em alguns casos, chega a aberração da empresa dizer para o consumidor que, por força do contrato, ele ainda teria que pagar mais alguma coisa para se ver livre da obrigação. É um verdadeiro absurdo. Essa praxe ou esse tipo de empresa ainda está muito comum no Brasil, porque a gente viu uma evolução, uma melhoria, pelo menos eu percebo no mercado nos últimos anos, mas também com a ampliação ou este boom que a gente vivenciou, também coisas negativas adentram nesse mercado. Como é que você está vendo? Melhora, piora, mesma coisa, e os próximos anos? Com relação a esses descumprimentos de desrespeito ao consumidor, continua a mesma coisa. Ou seja, até por conta desse número pequeno de ações frente ao número de lançamentos. Vale a pena continuar correndo risco, Vale a pena. né? Eles trabalham meramente com número, eles não têm nenhum senso moral, então a empresa não tem senso moral. Ela tem um senso numérico que para ela é compensador e continua fazendo. Enquanto não houver uma regulação dos contratos, efetivamente, você não vai ter um cenário de melhora nos próximos anos. E, sinceramente, eu não acredito muito piamente em alguma regulação. Você vê as agências reguladoras que já existem, elas não fazem muito por nenhum setor. Então, vai continuar ainda por um bom tempo, aí o consumidor tem que ficar atento e se virar. Imagina, você está falando um absurdo, a ANAC, a Anatel, está tudo tão perfeito, andando tudo ótimo, a gente pega avião a hora que quer, não está faltando eletricidade, nem energia no país. Funcionam perfeitamente. Telefones funcionam, está tudo maravilhoso. Gente, é um verdadeiro absurdo a gente pensar nisso. Você começa a me dar raiva e arrepios, e eu não gosto disso. Ou seja, não podemos contar com agências. Não podemos contar com alguém nos protegendo. Portanto, temos que nos proteger. Como? Antes de ir a você, eu quero que seu negócio continue muito bem. Sim. Mas antes de ir a você, o que a pessoa tem que fazer? Ver o histórico da imobiliária, da construtora que ele está comprando, é isso? Sim, ver o histórico da empresa que ele está comprando é um bom começo, se bem que não é absoluto, porque construtoras que nunca tiveram problemas há 3 anos hoje estão tendo. Então isso é meio cíclico. É ler atentamente o contrato. Mais do que isso, talvez seja o consumidor se conscientizar e ter um plano B. Não confiar piamente, não fazer um planejamento de vida com base no recebimento daquele imóvel. Eu vou casar e vou receber aquele imóvel, excelente. Eu vou me planejar para isso, mas se aquele imóvel não estiver pronto, eu tenho a casa da mãe a casa da mãe para morar. Então, talvez não acreditar 100% na realização daquele sonho, naquele momento, é a melhor situação. E é importante saber que a compra de um imóvel na planta, ela sempre vai envolver um risco. Eu não tenho como fugir do risco, porque eu estou comprando nada, eu estou comprando fumaça, eu estou comprando promessa. Tem ali um terreno que o pessoal corta o mato, constrói uma casa de gesso e diz, aqui vai ter o apartamento dos seus sonhos, aqui eu vou construir um quarto para o seu filho com esses brinquedos bonitos, aqui vai ter uma piscina que o senhor vai poder nadar, mas não tem nada. Tem só um terreno ali que a construtora promete que vai fazer um empreendimento. Se eventualmente essa construtora não fizer o empreendimento, se ela quebrar, eu vou ficar a ver navios. Existem alguns mecanismos que protegem de certa forma, mas... Hoje já não há um risco também tão grande como a gente vivenciou no passado, quebras de empresas totalmente não idôneas e promessas tão graves, né? Eu estou errada? Hoje eu acho que o risco é menor muito. Porque você tem aí uma divisão do patrimônio das empresas imobiliárias, aí pelas sociedades de propósitos específicos, patrimônio de afetação. Cada empreendimento ele fica individualizado do todo, mas existem sim empreendimentos que não foram entregues, a empresa fechou as portas e sumiu, continuam existindo. Então, comprar imóvel na planta não é algo absoluto, você tem que correr algum risco, mas enfim, você tendo ciência desses riscos de forma consciente, observar o andamento da obra, perceber se cronologicamente a obra está andando adequadamente para poder eventualmente tomar alguma medida antes do processo. É a melhor solução que tem. Agora, você me dizer, eu vou conseguir alterar o contrato de compra e venda totalmente se eu ler e levar um advogado amigo meu? Não vai. Isso não vai. Porque todas as empresas têm um contrato muito similar. E quem não quiser comprar dentro dessa regra, não vai comprar. Já está excluído. Agora, além de tudo isso, no fim do processo, se eu não estiver vendo
as minhas condições cumpridas, realmente procurar os meus direitos. Super obrigada pela sua participação. Um presente nosso da Economia e da Joy Paper para você. Obrigada. Obrigada pela luta. Sempre Economia e Negócios fica por aqui. Os prédios em construção se multiplicam. Operários trabalham a todo vapor. Essa supervalorização afeta a classe média. O mercado imobiliário passou por um boom nos últimos anos. O metro quadrado do escritório em Rio já custa mais do que em Nova York, centro financeiro do mundo. O Brasil nunca teve tanto crédito imobiliário como agora. O mercado imobiliário está aquecido com a melhoria de renda da classe média. Novos prédios mudam mais ao preço e a paisagem dos bairros. O governo federal também aumentou o número de obras com o programa Minha Casa, Minha Vida.